Queria iniciar naturalmente agradecendo a oportunidade. Somos muito gratos à direção dessa Seara Espírita pela oportunidade que me dão de vir aqui participar desse estudo. Queria agradecer a todos aqueles que vêm das suas casas nessa noite para participar dessa partilha. Somos gratos pela paciência e pela compreensão. Somos gratos aos nossos amigos espirituais, naturalmente, por toda a proteção e por todo o amparo que temos a certeza que recebemos diariamente. E, naturalmente, como não podia deixar de ser, somos gratos àquele que é a luz do mundo para todos nós. Somos gratos a Jesus. Quando nos convidam para fazermos estudos, geralmente pedem que eu dê um tema, mas a escolha do tema é muito complicada, porque são muitos os fatores que levam para a escolha de um tema. Então, eu nunca sei o tema que nós vamos falar. Eu sempre digo que é nas pegadas do Mestre, porque nós nunca, em 20 anos fazendo exposições espíritas, nós nunca iniciamos um estudo sem falar de Jesus. É curioso, porque nesses 20 anos, falando às vezes 3, 4 vezes por semana, nós nunca esgotamos o assunto. Parece que Jesus é inesgotável. Então, pedindo as suas bênçãos, o seu amparo, nós gostaríamos de iniciar esse estudo. Num determinado momento, no Evangelho de Mateus, Levi, nós temos um diálogo muito curioso. Jesus teria dito algo mais ou menos assim: não se põe remendo de pano novo em pano velho, da mesma forma que não se põe vinho novo em odres velhos. E Jesus completa dizendo que quando se põe remendo de pano novo sobre o pano velho, naturalmente o pano novo, tendo uma densidade, uma resistência diferente, no momento em que aquele pano sofre uma pressão, aquele remendo acaba rasgando ainda mais o pano. A mesma coisa acontece com o vinho. Quando você pega o vinho jovem, o vinho novo, e coloca numa bolsa, num odre novo, num odre velho, o vinho jovem ele continua fermentando, fazendo uma pressão, e o odre sendo velho, ele acaba arrebentando. Jesus então está nos dizendo que o velho não suporta o novo. Ele está dizendo que a sua mensagem, que curiosamente ficaria conhecida como boa nova, ou boa novidade, para que a pessoa pudesse entender a sua mensagem, ela tinha que se permitir coisas novas. Ele dizia que não se põe vinho novo em odres velhos, da mesma forma que não se põe remendo de pano novo em pano velho, exatamente porque o velho tende a não suportar. As pessoas que se agarram em velhos conceitos, essas pessoas não se abrem a novas percepções. Como nós dissemos, a palavra evangelho, que exatamente está diretamente associada aos ensinamentos de Jesus, ela quer dizer a boa nova ou a boa novidade, porque o que Jesus trazia era verdadeiramente diferente de tudo aquilo que nós conhecíamos. Quando você pega, por exemplo, as páginas da filosofia, alguns séculos antes, a figura de Sócrates, apresentada por Platão, a figura de Aristóteles e até filósofos da modernidade, ninguém se compara à mensagem trazida por Jesus. A mensagem do amor ela é revolucionária quando bem compreendida, ela é transformadora. A mensagem de Jesus ela é verdadeiramente revolucionária quando bem compreendida, naturalmente. Existia um personagem que todos nós conhecemos, cujo nome, em princípio, era Saulo. Ele era alguém tão importante, mas tão importante, sendo ele um fariseu. Ele era um cidadão tarsense, ele era judeu com direitos romanos, olha só que chique. Nós vamos ver que, inclusive, ele era alguém tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ele gostava de se vestir como os romanos. E ele se considerava, por ser um fariseu, um defensor das leis e das tradições judaicas. E algo começou a incomodá-lo. Ele começou a ouvir falar de uma nova seita que estava surgindo dentro do judaísmo.
Ora, o judaísmo não é, inclusive nos dias de hoje, ele não é uníssono. Existem várias seitas dentro do judaísmo. Ele é heterogêneo, diferente do que nós imaginamos. O judaísmo ele é verdadeiramente muito heterogêneo até nos dias de hoje. São diversas as seitas que repartem o judaísmo. Ao tempo de Jesus também existiam os fariseus, os saduceus, existiam tantos personagens, tantas seitas, e de repente Saulo ele ouve falar do nascimento de mais uma seita dentro do judaísmo. Esses personagens eram conhecidos como discípulos do carpinteiro. E ele imediatamente, quando ouve falar dessa nova seita que estava surgindo, ele vai investigar. Então, segundo a narrativa, entre Jerusalém e o porto de Jope, existia lá aquilo, como está no livro Atos dos Apóstolos, existia a chamada Casa do Caminho, onde esses personagens se reuniriam. E ele vai investigar do que se tratava aquela nova mensagem. E naturalmente que ele não consegue se harmonizar com a mensagem. Extremamente orgulhoso que ele era, ele não conseguia compreender como é que poderiam aquelas pessoas se relacionarem com os imundos, com os do caminho, com os miseráveis. E quando ele vai à casa do caminho, ele verdadeiramente a compara com um asilo de miseráveis, porque aquelas pessoas cuidavam das pessoas que tombavam e cuidavam verdadeiramente dos excluídos. Era esse o comportamento dos cristãos na primeira hora da mensagem. Ele acaba se tornando um adversário da mensagem. Como todos nós conhecemos, ele vai se converter na estrada de Damasco. Quando Jesus teria aparecido para ele, ele imediatamente troca seu nome. Seu nome, que se chamava Saulo, que quer dizer o grande, ele passa a ser chamado de Paulo, que significa o pequeno, mostrando verdadeiramente que ele estava disposto a modificar completamente a sua vida. Curiosamente, quando nós pegamos a história de Paulo, a gente vai perceber que ele foi um dos personagens mais importantes da mensagem, que inclusive praticamente é graças a ele que nós temos a mensagem de Jesus, inclusive nos dias de hoje. Ele então logo recebe os primeiros pergaminhos escritos por Levi, ele começa a fazer cópias dos pergaminhos dos evangelhos, e ele sai numa peregrinação impressionante, parando de vilarejo em vilarejo, fundando assembleias que mais tarde seriam conhecidas como igrejas, não é isso? Ele foi o mais importante disseminador da mensagem de Jesus ao seu tempo, naturalmente. Ele ia incansável, ele era desafiado, ele ia para os debates, ele ia para os diálogos. Inúmeras vezes ele foi açoitado, preso, apedrejado. Quando nós pegamos o livro Atos dos Apóstolos, ele se surpreende, porque até picado por uma víbora ele foi. Até picado por uma serpente peçonhenta, imaginemos. Era natural que num determinado momento ele se encontrasse muito cansado, alquebrado, envelhecido. Ele já não tinha condições de continuar peregrinando. Acontece que a sua presença continuava sendo requisitada. Todos os locais em que ele viajava e fundava aquelas assembleias, aquelas pessoas continuavam se correspondendo com ele, pedindo orientações, pedindo auxílio na interpretação daqueles textos. Então, ele, através da sugestão de um amigo, ele resolve atender essas comunidades através de cartas, não é isso? As pessoas então mandavam para ele as suas dificuldades e ele respondia com cartas. Acontece que essas cartas eram documentos tão importantes e tão esclarecedores que anexaram essas cartas ao Evangelho. As epístolas de Paulo são, na realidade, cartas que Paulo escrevia para atender a necessidade daquelas primeiras comunidades que se formavam. Paulo, então, ele visitava inúmeras cidades, fundava ali comunidades, e ele visitava essas comunidades frequentemente, mas ao final da sua vida, ele já não tinha condições de continuar implementando essas viagens, era natural. Então ele começa a escrever, surgindo para todos nós as epístolas de Paulo, que todos nós conhecemos. Ele vai, por exemplo, em Roma, ele funda comunidades no entorno dos pergaminhos do Evangelho. Então ele escreve uma epístola aos romanos.
Em Jerusalém, ele funda a comunidade. Então ele escreve Epístola de Paulo aos Hebreus. Ele vai para a Galícia, e lá ele funda diversas comunidades. Curiosamente, na Galícia ele funda pelo menos 3 comunidades: Listra, Derbe, Icônio. Então ele escreve a Epístola de Paulo aos Gálatas. E assim surgem todos esses textos que nós conhecemos, não é isso? A Epístola de Paulo mais eloquente, na minha opinião, porque aqui tem outra discussão. Algumas pessoas, historiadores, exegetas, afirmam que algumas dessas epístolas de Paulo não teriam sido escritas por ele. E quando nós pegamos o livro Paulo e Estevão, sim, é verdade. Parece que houve um momento em que Paulo precisou de ajuda de outras pessoas, mas eternizaram-se todas elas como epístolas de Paulo. E a grandiosidade, a profundidade desses textos não nos permitem negar que tenha sido uma inspiração de Paulo. A Epístola de Paulo aos Gálatas, na minha opinião, é a mais eloquente e a mais impressionante. E eu vou tentar narrar exatamente a construção dessa epístola, que vai nortear o nosso estudo até o final da noite. A Epístola aos Gálatas, ela surge pelo seguinte motivo. Ora, gente, quem eram os primeiros convertidos da mensagem do Cristo? Eram judeus, naturalmente, não eram? Acontece que Paulo, ele se aventura a pregar para os gentios. Então, além dos judeus, você tinha também personagens de diversas culturas que agora se dobravam, que agora se tornavam prosélitos, que agora se tornavam cristãos. Então você tinha no primeiro momento judeus que se convertiam à mensagem de Jesus, e nós tínhamos também agora personagens chamados de gentios que se convertiam à mensagem de Jesus. Acontece que lá na Galícia estava acontecendo um problema. Os judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam querendo impor práticas judaicas para os outros cristãos que não eram judeus de nascimento. Paulo, quando recebe essa informação, ele então constrói a sua epístola. Ele começa dizendo algo mais ou menos assim, para aqueles que já leram, ou para aqueles que terão curiosidade em lê-la. Paulo começa mais ou menos assim: Jesus nos libertou do pesado jugo do judaísmo, porque o jugo com Jesus é leve e suave. Precisamos abandonar as marcas do judaísmo e adotarmos as marcas do Cristo. Sabe quais eram as marcas do judaísmo? É que aqueles judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam cobrando práticas judaicas entre os cristãos. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão é uma prática judaica, é uma marca realmente no corpo daqueles que são judeus, não é isso? Até nos dias de hoje. A circuncisão, que basicamente consiste na infância, em você cortar o prepúcio da criança, aquela pele que cobre a glande do pênis. Mas não era apenas essa prática que eles estavam cobrando. Eles estavam cobrando dos jovens cristãos que não tinham origem judaica a jejuação. A jejuação nunca foi uma prática cristã. Inclusive tem uma parte no Evangelho de Mateus muito curiosa, em que os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam: poxa, por que você nem seus discípulos jejuam? Quem já leu a resposta que o Cristo dá? Jesus diz assim: ora, como é que na festa de casamento, numa festa de bodas, na presença do noivo as pessoas podem ser tristes? Se mais tarde o noivo se ausentar, aí tudo bem, há motivo para tristeza, mas na presença do noivo ninguém pode ser triste. Perceberam? Não existia a prática da jejuação entre os cristãos primitivos. Isso era uma prática do judaísmo. É até difícil para nós entendermos essa prática, porque aquele povo que vivia no deserto, eles jejuavam, porque eles acreditavam que o seu sofrimento agradaria a Deus, e que Deus é esse, pelo amor de Deus, que se regozijam, que se alegra com o sofrimento dos filhos. As pessoas verdadeiramente acreditavam em martírios. As pessoas acreditavam que a jejuação agradaria a Deus. É óbvio que nós podemos hoje interpretar a jejuação como diversas formas de jejuarmos, não é isso? Eu diria até que nos dias de hoje jejuar deve ser muito saudável. Alguns até precisam realmente. Mas eram pessoas que viviam no deserto, é óbvio que era escassez de alimentos. Então aquelas pessoas jejuavam acreditando que a dor agradaria a Deus de alguma forma, que Deus é esse, pelo amor de Deus.
Então a jejuação não era uma prática cristã. Isso está nos evangelhos. Então Paulo escreve essa epístola aos Gálatas, dizendo: é necessário nós abandonarmos as marcas do judaísmo e nós adotarmos as marcas do Cristo. Mas tem um problema nessa história. Em nenhum momento ele diz que marcas do Cristo são essas. E nós somos convidados, naturalmente, a fazermos uma reflexão. O que seriam as marcas do Cristo? Quais marcas que nós podemos ostentar que denunciam que nós somos seguidores do carpinteiro? Quais seriam essas marcas? Talvez distraidamente a gente pensasse, por exemplo, em cicatrizes. Ora, se o próprio Cristo ostentou cicatrizes por causa da cruz e todos os seus discípulos foram martirizados, a gente tende a imaginar que as cicatrizes sejam marcas associadas ao Cristo. Mas e hoje? Quais seriam as cicatrizes que nós teríamos que ostentar? Não matam mais cristãos como faziam antigamente, pelo menos não no Brasil. Não nos perseguem mais, não nos apedrejam. Então, que marcas seriam essas? Talvez as marcas sejam invisíveis. Talvez aqueles que seguem a mensagem do Cristo, eles ostentem marcas invisíveis como a sua moralidade, como a sua capacidade de amar, não é isso? É uma marca do Cristo. Ele mesmo dizia que os seus discípulos deviam ser conhecidos por muitos se amarem. Então a capacidade de amar incondicionalmente o seu próximo é a principal marca que determina, que apresenta, que indica um cristão. É a capacidade de amar. Mas curiosamente a sua mensagem era muito complexa. E de repente nós pegamos a cruz, que era o símbolo máximo de renúncia e redenção, e nós a invertemos. Nós a empunhamos semelhante a espadas e passamos a levantá-la contra aquelas pessoas que não se afinizavam com a ideia, exatamente diferente de tudo aquilo que Jesus havia nos ensinado. Mas era natural que fosse assim. A sua mensagem era muito revolucionária. Jesus dizia que nós devíamos amar até os nossos inimigos, até aqueles que nos perseguem e nos caluniam, e que se alguém te esbofeteasse uma face, você fosse capaz de apresentar a outra para ser esbofeteada também. Era óbvio que nós não tínhamos condições de nos harmonizar com isso naquele tempo. Ora, se temos dificuldade até hoje. Mas as marcas do Cristo é exatamente essa transformação, essa capacidade do indivíduo de renunciar a si mesmo, ao seu ego, e colocar-se no lugar do outro, amar incondicionalmente. Curiosamente, também no Evangelho de Mateus tem um diálogo que todos nós conhecemos. Todos nós, espíritas ou não. Quem aqui em algum momento já entrou às portas de uma igreja, já pertenceu, já frequentou catecismos, escolas pentecostais, eu tenho certeza que todos nós conhecemos essa passagem. Diz que Jesus estaria dialogando com seus discípulos sobre relacionamentos interpessoais. Quando de repente Pedro faz uma pergunta no mínimo curiosa para Jesus. Pedro teria dito: mestre, quantas vezes eu devo perdoar ao meu próximo quando fazem contra mim, quando me ofendem, quando me agridem? Até quantas vezes eu devo perdoar a falta do meu próximo? Até 7 vezes? Completava ele a pergunta. O que Jesus teria não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que numa matemática simples, que até um professor de biologia consegue fazer, 490 vezes de cada ofensa. Nós entendermos que nós devemos perdoar cada ofensa 490 vezes. É praticamente perdoarmos incondicionalmente. Mas já paramos para refletir nessas frases? Que números são esses, pelo amor de Deus? De onde Pedro tira esses números? Por que 7? Por que 70 vezes 7? Algumas pessoas vão dizer: porque são números místicos. 7 é o número de dias da fase da lua, porque 7 é o número de dias da semana, porque 7, sei lá, é o número que eu gosto. Mas acontece que na simplicidade de Jesus, a gente não encontra misticismo. Podem estudar os evangelhos. Jesus não era um místico. Nós não encontramos esoterismo na mensagem de Jesus. De onde ele tira esses números, pelo amor de Deus? Jesus era judeu. E ele, sendo judeu,
Era natural que toda a sua cultura fosse judaica. Quando nós pegamos as páginas do Antigo Testamento, é o Torá judaico, não é isso? Nós vamos encontrar no livro Gênesis, capítulo 4. Lição de casa para nós essa noite, para aqueles que tiverem curiosidade, claro. Livro do Gênesis, capítulo 4. Bom, a história é mais ou menos assim. Caim, ele mata seu irmão Abel, um fratricídio, não é isso? E Jeová aparece e os expulsa dali. Tipo, olha o que você fez, você matou seu irmão, então vai embora daqui. E ele vai. Só que no diálogo entre ele e Jeová, podem consultar, está escrito lá isso. Ele diz assim para Jeová: mas eu tenho medo que me façam mal. Ora, as pessoas costumam dizer que só existiam eles, quem poderia fazer mal a ele? Mas ele diz isso: eu tenho medo que me façam mal. Sabe o que Jeová, o Deus da mitologia do Antigo Testamento, sabe o que Jeová diz para ele? Não se preocupe, até 7 vezes eu vingarei se alguém te fizer mal. Até 7 vezes eu te vingarei se alguém fizer mal. E ele tem filhos, não é isso? Ele tem um tataraneto, ou seja, na 5ª geração após ele tem um filho chamado Lameque. Na dúvida, capítulo 4 do livro Gênesis. Lameque, ele era tataraneto de Caim. Só que Lameque, ele era extremamente belicoso. Sabe essas pessoas irritadas? Ele passa uma pessoa a fio de espada porque essa pessoa esbarrou nele. Ele vivia desembainhando a espada dele, ele gostava de brigar. Sabe essas pessoas que não conseguem ter paz, só sedeiam violência? Pessoas belicosas. Lameque era assim. E ele era tetraneto de Caim. Uma pessoa... abrindo um parênteses, preciso botar um pouquinho de fofoca também na conversa, né? Gente, Lameque, ele é o primeiro polígamo da história. Ele tinha 2 esposas. Que sujeito ousado, né? Ele tinha 2 esposas. É o primeiro polígamo da história no Antigo Testamento. Capítulo 4 do livro Gênesis. Uma pessoa chega para Lameque e fala assim: mas você não teme que as pessoas se vinguem e façam mal, já que você faz mal para tanta gente, né? Você não teme que as pessoas também possam te fazer mal? Olha a resposta que Lameque dá: se 7 vezes seria vingado Caim, eu serei vingado 70 vezes 7. Capítulo 4 do livro Gênesis, podem pesquisar, a frase está lá. Perceberam? O Antigo Testamento dá o direito do indivíduo se vingar 70 vezes 7. Jesus falava em perdoar 70 vezes 7. Percebemos que nós não podemos conceber os 2 livros como sendo a mesma mensagem? Mas nos primeiros séculos as pessoas uniram os livros. Chamaram o primeiro de Antigo Testamento, ou Primeira Aliança, e os Evangelhos, que é a mensagem de Jesus, como Segunda Aliança, ou Novo Testamento. Mas os 2 livros se chocam, pelo amor de Deus. Lá no Antigo Testamento você tem a lei de talião, que é o direito da pessoa se vingar, de onde surge a palavra retaliação. Ora, olho por olho e dente por dente. Jesus diz exatamente o contrário. Se alguém te esbofetear uma face, oferece a outra. Agora eu pergunto, os livros se completam? É claro que não. Mas era estratégico juntar esses livros, porque tudo aquilo que Jesus dizia para você não fazer, você encontra justificativa na Bíblia. Você encontra justificativa no Antigo Testamento. Jesus condenava o acúmulo e a riqueza, mas no Antigo Testamento você tinha milionários, patriarcas, não é isso? Você tinha diversos patriarcas hebreus que se vestiam em ouro. Então as pessoas unem os 2 livros. E a cristandade segue com essas narrativas. Não, Jesus não veio contrariar a lei, não. Ele veio dar continuidade a ela, gente. Quem fala isso não estudou os Evangelhos. Porque o tempo todo no Evangelho nós encontramos Jesus dizendo frases do tipo: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Percebeu? Ele contrariava a lei o tempo todo, desde o mais simples ritual, que é o de ablução das mãos, ao de não fazer nada no dia de sábado. Eu conto pelo menos 15 vezes que Jesus é chamado a atenção pelos fariseus, pelos sacerdotes, porque ele sempre estava fazendo alguma coisa no dia de sábado. E ele fala: mas como é que eu não posso fazer algo no dia de sábado? Como é que eu não posso curar? Se o seu animal, ele cai no atoleiro no dia de sábado, você não vai salvar seu animal? Ele o tempo todo questionava a lei, por isso que a sua mensagem seria conhecida como boa novidade, boa nova. A palavra evangelho quer dizer isso. Jesus nos trazia a boa nova.
E o perdão? O perdão de 70 vezes 7. O que é o perdão, pelo amor de Deus? O que seria o perdoarmos a outrem? Nós temos muita dificuldade em entendermos a mensagem do perdão. Sabe por quê? Kardec escreve um capítulo sobre isso. Porque nós não compreendemos o significado do perdão. A gente acredita que perdoar é esquecer a ofensa. Acontece que isso é impossível. Você não tem como esquecer o ofensor ou a ofensa que te foi feita, não, pelo menos com facilidade. Porque nós temos um instinto de sobrevivência. Se aquela pessoa nos faz mal, naturalmente você não vai permitir que ela continue te fazendo mal por questão de instinto de sobrevivência, não é isso? Mas a gente alimentou a ideia de que perdoar outrem era esquecer o mal que ela te fez. E Allan Kardec, naturalmente escrito sob a inspiração dos guias da humanidade, ele vai dizer que não é isso. Perdoar é você não querer revidar. É você não querer a vingança. Perdoar é um exercício. É necessário que você não consegue perdoar alguém. Não naquele momento. Aquilo tudo tem que ser diluído. É algo que demanda muito tempo. Mas o fato de você vencer-se, no sentido do seu ego, vai fazer com que você não revide, se controle. Perdoar é isso. É o não revidar. É o se controlar. É o não desejar a vingança. Mas Guilherme, algumas pessoas dirão assim, mas Guilherme, isso é um absurdo, porque eu tenho testosterona, eu não tenho sangue de barata, eu não posso admitir que façam isso comigo, não tem um negócio desse? Gente, vários erros nessas frases, já tive a oportunidade aqui de falar outras vezes. Quem usa frases do tipo, eu não tenho sangue de barata, comete 2 erros. O primeiro é biológico, barata não tem sangue, vocês sabiam disso? Não tem não, podem consultar, não tem não. A circulação da barata é aberta, ela tem hemolinfa, que não é sangue, pelo amor de Deus, o sangue é muito mais complexo. Pode ter função semelhante, que é o transporte de gases, mas não é sangue, barata não tem sangue. Então a pessoa quando fala, eu não tenho sangue de barata, ela não sabe o que está falando. E as pessoas dirão assim, eu não perdoo porque eu me amo. Gente, que burrice. Desculpa, mas é burrice. Porque quem se ama, perdoa. Sabe por quê? Se você não perdoa, você vai ficar carregando um lixo com você. Ora, você se ama ou não se ama? Quando a gente perdoa alguém, você não está fazendo nada por alguém, não. Aquela pessoa a quem você perdoa, pode nem se importar com o seu perdão, porque não é para o outro. Perdoar é para você. Só perdoa quem se ama, pelo amor de Deus. Tem uma frase do Mário Quintana que diz assim: não perdoo porque alguém precisa do meu perdão. Eu perdoo porque eu preciso de paz. Percebemos a diferença? Ora, ela me ofendeu. Guilherme, gordo, safado. Eu falo, você vai ver só. Gente, estou extremamente magoado. Vou falar assim, vou te perdoar. Ela vai virar fazer assim para mim? Não, nem ligo. Porque o ato de eu perdoá-la, para ela pode ser indiferente. Só é importante para mim que perdoa, pelo amor de Deus. A gente não perdoa pelos outros não, gente. As pessoas tendem, dado ao nosso ego, e nós vamos conversar sobre isso melhor, nós temos uma tendência a achar que o perdão é uma joia preciosa. Já assistiram o Senhor dos Anéis? Você fica lá, meu precioso, você não pode dar aquilo para ninguém, porque aquilo é seu, é precioso. Não, deixa de ser bobo. Tem que ser dado sim. Para o outro, o seu perdão é indiferente, vai por mim. O seu perdão é importante para você em primeiro lugar. Então perdoar alguém é exercício de alto amor. Só perdoa quem se ama. Mas o mundo diz que é o contrário. Diz que não, quem perdoa não se ama. Quem perdoa tem sangue de barata. Bobagem, tolice. É o ego, é a nossa vaidade. É exatamente o contrário. Quem perdoa se ama com tanto ardor, com tanto amor, que não vai se permitir ficar carregando o lixo dos outros. Percebemos a diferença? Perdoar é exercício de alto amor. Acontece que o nosso ego, segundo Joana de Ângeles, ego é uma imagem que nós construímos de nós mesmos. Diferente de self, que seria quem você é de fato. O ego é quem você acha que é. E a gente sempre se acha muito mais especial do que a gente realmente é. A gente sempre se acha muito mais legal. A gente está num pedestal olhando as pessoas de cima para baixo, assim, ninguém pode me fazer mal porque eu sou muito especial. Isso não é verdade. As pessoas nos farão mal. São vicissitudes da vida.
assim como nós também fazemos mal eventualmente. A gente se esforça para não ofender, para não magoar, mas fazemos isso. Eu não, mentira, então tem aqui entre nós um Cristo. Gente, ainda erramos. Eu sei que é difícil admitir, mas ainda erramos. E temos que dar o direito do outro errar para conosco, porque você não é tão especial assim. As pessoas podem errar contigo, sim, por mais que nos machuque, que nos doa, mas as pessoas só nos dão aquilo que elas têm para dar. Exigir que alguém dê aquilo que ela não tem para te dar é descaridade, é descaridoso. As pessoas vão nos dar invariavelmente aquilo que ela tem para dar. Se ela não tem, ela vai te dar como, gente? Pelo amor de Deus! Já pararam para pensar que você pode estar exigindo dos outros aquilo que ele não tem para te dar? Você está sendo descaridoso. Além do mais, nós não somos tão especiais assim. A gente tem essa lente cor-de-rosa. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai usar palavras lindas. Ele vai dizer que nós somos autoindulgentes com os nossos erros. Ou seja, a gente não percebe quando a gente erra. A gente não percebe quando a gente erra. Você não é tão legal assim quanto você pensava. Vai por mim, você não é. É porque você usa uma lente que não permite você perceber os seus erros. Porque para os nossos erros, eu, Guilherme, estou falando para mim, pelo amor de Deus, para os meus erros, eu sempre tenho uma desculpa na ponta da língua. Eu tenho uma desculpa na ponta da língua. Ela, sabe por que eu a ofendi? Porque ela me provocou primeiro. Sabe por que eu a ofendi? Porque eu não estava no bom dia. Sabe por que eu a ofendi? Porque ela mereceu. Sabe por que eu a ofendi? Não, nem ofendi assim, ela está se vitimizando. Olha a quantidade de desculpas que eu dei para o meu erro. Na verdade, eu não tenho direito de ofendê-la. Mas quando sou eu que ofendo, eu tenho uma porção de desculpas. A gente não admite que erra. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. Coitado das esposas, dos maridos, dos filhos, netos, pais, não importa. A culpa é sempre deles. Você não admite que erra, pelo amor de Deus. A primeira coisa que você deve fazer para buscar Jesus, capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, conhecimento de si mesmo. A primeira coisa que nós devemos fazer é admitir que erramos. Admitir que nós erramos, porque nós erramos. Mas Guilherme, a gente vai acabar enveredando essa conversa por uma outra parte. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Mas isso deixa para um outro estudo. Nós estamos falando do perdão nesse momento. O perdão é você se libertar. O perdão é libertador. O perdão é você admitir que o outro eventualmente erra, e às vezes erra para conosco, por mais que nos magoe. Mas Guilherme é um filho. Guilherme é um patrimônio. Guilherme, eu sei. Quando nós não éramos espíritas, a gente podia pensar assim. Não podemos mais, pelo amor de Deus. Espíritas que somos, nos libertamos desses conceitos do mundo, o que é a vida, o que são nossos patrimônios. As coisas que nos assaltam, que nos acontecem, até aqueles a que nós amamos. Ninguém passa por aquilo que não necessita passar, pelo amor de Deus. A mensagem espírita ela é libertadora nesse sentido. Nós temos necessidade de experimentar as situações das quais nós passamos. E sentimos muito pelas pessoas que às vezes são os algozes, são as ferramentas utilizadas na natureza para que aquilo nos aconteça. Essas pessoas responderão pelos seus erros. Independente da minha raiva, independente da minha vingança, todo mundo vai responder pelos seus atos. Não sou eu um agente da divindade para as pessoas pagarem pelos seus erros. Não posso fazer isso. Até porque posso errar nos meus conceitos. Não cobremos. A vida cobra. Mas eu quero que seja agora. É você que decide? É você o príncipezinho agora? Não, mas eu tenho que me vingar, eu quero ver ele se dar mal. Não é assim não, gente. Isso é o seu ego falando. Essa pessoa vai responder. Ela vai responder invariavelmente, independente de você querer que ela responda ou não, ela vai responder. Mas eu quero agora, eu quero ver ela sofrendo. Não, pelo amor de Deus, gente, você é bobo. Não é assim que funciona não, você está fazendo mal para você. As pessoas responderão pelos seus atos. As pessoas responderão independente da tua interferência ou não. Então não perde tempo, segue com a sua vida, perdoa. Mas os outros vão pensar, dane-se os outros. Você vai se preocupar realmente, vai tocar a sua vida preocupado com o que os outros pensam a seu respeito. As pessoas sempre terão motivo para pensar mal da gente. Não importa o que você... Gente, Jesus teve adversários. Chico Xavier tinha detratores e adversários. Vai ser eu, Guilherme, o Zé Ruela, que não votei? Claro que votei, tem muitos. Agora imagina se nós formos tocar nossas vidas preocupados com o que os outros pensam a nosso respeito. A gente não vai para frente, pelo amor de Deus. Então, sermos capazes de perdoar,
Sermos capazes de perdoar é libertação, é libertarmos-nos. E eu gostaria de falar um exemplo pessoal. Normalmente nós não falamos de exemplos pessoais em estudos. Primeiro que minha vida não tem muita história legal para contar, mas eu passei por uma grande dor moral, há uns 30 anos atrás, no ambiente de trabalho. Eu tinha em torno de 20 anos, imagina. E eu tive uma pessoa que me defamou no trabalho, que me caluniou. E todas as vezes que eu lembrava daquela pessoa, eu me repletava de ódio. Eu permiti que essa pessoa me tirasse noites de sono. Eu ficava à noite pensando as formas que eu queria me vingar. E ele, muito maior do que eu me imaginava pegando por trás com uma cadeirada, mordendo. E eu pensava em diálogos, eu mentalizava diálogos em situações que eu queria que acontecesse, porque aquela pessoa estava completamente envenenada. E aquilo me tirava a saúde, porque quando nós estamos com raiva, você libera adrenalina, corticoides, você libera substâncias que aumentam a sua pressão, seu coração dispara, seus vasos se contraem, você libera aí um caos, você vai infartar, pelo amor de Deus. E era assim que eu estava. Logo não infartei porque eu tinha 20 anos, mas hoje, com 50, eu infartaria, com certeza. Era assim, eu ficava com tanta raiva, eu não conseguia dormir, e só de pensar na possibilidade de cruzar meu caminho com aquela pessoa, eu já me sentia de ódio. Um dia eu fiz a reflexão: caramba, Guilherme, você é espírita, porque eu conhecia a mensagem espírita quando criança. Você é espírita, pelo amor de Deus, você não consegue vencer isso? Eu não conseguia. Gente, eu não conseguia controlar meus pensamentos. Não conseguia. Se a imagem daquela pessoa viesse à minha cabeça, imediatamente eu me encolerizava. Eu estava ficando sem saúde pelo meu ódio. Aí eu comecei a usar um exercício, recomendação de Francisco de Assis. Se eu não consigo pensar nele sem sentir ódio, eu comecei a colocar o nome dele nas minhas preces mecanicamente. Ah, Senhor, obrigado pelo pão nosso, não sei o que, pelo dia, não sei o que, tá? E olha para o fulano também. Fala rapidinho e mecanicamente, sem nenhum sentimento. Até porque se fosse colocar algum sentimento seria ruim. Foi a primeira semana. Na segunda semana, eu já conseguia falar um pouco mais. Na terceira semana, eu já conseguia pensar naquela pessoa. Na quarta semana, eu já conseguia colocar compreensão na minha prece. Lentamente eu fui me curando, até o dia que nós nos abraçamos e ele me pediu desculpas. E se ele não tivesse pedido, eu teria desculpado mesmo assim. Porque o perdão não cai do céu. É um exercício que você tem que fazer. Não cai do céu. Você não vai acordar um dia e vai falar assim: perdoei todo mundo que me fez mal. Não, isso é fantasia. Você tem que fazer isso por você. Você tem que ser protagonista da sua reforma íntima, porque isso não cai do céu. Você tem que se esforçar, pelo amor de Deus. Você vai esperar cair do céu, você vai esperar uma encarnação inteira. Você vai ter que ter outra encarnação para você poder se reconciliar com aquela pessoa. É isso que você quer para você? Pelo amor de Deus. Nós temos que ser protagonistas da nossa reforma íntima. Você tem que fazer, faça. Se não consegue fazer com intensidade, dá um passozinho. Fala mecanicamente o nome daquela pessoa numa oração, você percebe que vai mudando. Aquilo vai mudando, você começa a vibrar de uma forma diferente. Naturalmente não sou eu que está ensinando isso, pelo amor de Deus, porque de mim não sai nada que preste. Quem ensinou isso foi Francisco de Assis. O que você tem que fazer, comece a fazendo por disciplina. Lentamente você vai aprendendo a fazer por amor. Percebemos? É que você tem que dar o primeiro passo, pô. Você vai ficar esperando para sempre que o outro dê o primeiro passo? Ou que de um dia você acorde transformado? Não, é você que tem que fazer. É vencer-se a si mesmo. Nós reencarnamos é para nos vencermos. Vencermos de nós mesmos. Porque quem pode nos fazer mal somos nós. Só nós podemos nos fazer mal. O outro só me faz mal quando eu permito. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.